Deus, queridos. Eu não sei você, mas pela graça de Deus eu tenho lido a palavra. E é algo simplesmente tremendo. E hoje nós lemos Lucas capítulo 19. Se você não está acompanhando a leitura, eu diria para você, acompanhe a leitura. Acompanhe a leitura. E eu trabalhando na mensagem de hoje, queridos, como assim, o que fazer, qual texto pegar e aquela coisa toda. A gente vai conversando com Deus e escuta daqui, escuta dali. E entendo que Deus me levou a eu compartilhar com vocês a maneira que eu tenho lido a Bíblia. Isso é eu diria assim, um exemplo para você ter como eu faço. É o exemplo? Não, não é. Mas esses tempos atrás, o pastor amigo nosso diz assim, nós precisamos às vezes, no bom sentido, lutar com o versículo, lutar com o texto, lutar no tapete da sala, né, com o capítulo e aquelas perguntas, o que esse título diz, o que esse texto diz, o que quer dizer esse nome, o que quer dizer aquele outro nome, foram da onde para onde, por que esse trecho está no meio desses outros dois, e você começa a fazer perguntas para o texto, e você acaba mergulhando no texto. De certa forma, quando nós conseguimos fazer isto, nós saímos da caixinha. Por muito tempo eu tive dificuldades, talvez não, desafios em ler Apocalipse. E eu entendo que precisa ser lido de Gênesis e Apocalipse. Então, você está ali, tem uma razão de ser. E da primeira vez que eu li Apocalipse, quando eu entendi de Deus, ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, para mim hoje é um livro de vitória. É um livro de batalha, muita batalha, mas é um livro de vitória. Lucas capítulo 19. Algumas coisas muito interessantes aqui, queridos. Quanto nós pagaríamos? Me alcança o celular lá. Eu preciso, pintando um quadro, comprar algo, celular novo. Por R$50 eu compro um bom celular? Não. Por quanto eu compro um bom celular? Quanto eu pago no livro dos livros? Aí eu vou pagar R$50, acho caro. Invista no teu relacionamento com Deus. Tá? Comprando uma versão, compra uma segunda versão, às vezes compra uma terceira versão, e aí você lê o texto numa versão, você lê o texto na outra versão, e você vai comparando, e Deus vai falando com você. E isso é algo assim, muito 10, gente. Normalmente eu faço minha devocional com essa tradução e com mais uma outra. Tá? Se você conseguir fazer isso, você vai crescer com certeza. Lucas capítulo 19. E eu queria me ater aqui um pouquinho à parábola das 10 minas. E ali nós lemos assim: ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, uma história. Visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente.
Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhe 10 minas. Uma mina equivale a 100 dias de trabalho. Confiou dinheiro a eles. E disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bom, muito bem, servo bom, porque fosse fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Em Mateus fala que ele escondeu, né? Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não pusestes e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou um homem rigoroso, e que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Porque não puseste o meu dinheiro no banco, e então na minha vinda o receberia com juros. E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10. E eles responderam: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro: todo o que tem, ser-lhe-á dado, dar-se-lhe-á. Mas ao que não tem, o que tem será tirado. Quando, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Trabalhando um pouco esse texto, começando a perguntar para este texto. Se você ler lá no versículo 1, entrando em Jericó, e aqui eles estavam indo a Jerusalém. Jerusalém e Jericó são algo em torno de uns 30 a 40 quilômetros, e é subida. E eles estavam esperando que o reino de Deus se manifestasse naquele tempo. O povo judeu estava esperando uma manifestação política. Eles queriam um outro rei, pois Roma estava reinando lá. Então disse: certo homem nobre, um nobre homem, não diz o nome, partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino. Ele estava numa terra, ele ia partiu para outra terra, tomar posse daquele reino, e depois ele voltava. Chamou 10 servos. Um desconhecido é servo? Não. Quem que ele chamou? 10 servos. 10 pessoas que estavam a serviço dele, que estavam junto com ele, que conheciam ele. Ele chamou essas 10 pessoas, esses 10 servos. Chamou 10 servos seus e confiou-lhes 10 minas. Ele cobrou algo por isso? Ele pediu algo em troca? Olha, vocês negociem, depois na volta a gente conversa de novo. Mas ele cobrou algo deles? Ele deu uma mina, conforme o texto aqui, uma mina para cada servo. Ele deu isso. E disse: negociai até que eu volte. Ele não falou em quanto esses servos eram para negociar, quanto que eram para ganhar. Mas os concidadãos o odiavam. O que isso nos diz? Essas minas,
o homem nobre entregou essas 10 minas para os 10 servos. E como é que era o ambiente ali em volta deles? Era um ambiente propício para eles? Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Nesse contexto, eles eram para negociar. Provavelmente eram todos conhecidos e sabiam que esses 10 servos eram servos daquele homem nobre que não era bem visto, que eles não queriam ali, eles não queriam que aquele reinasse. Quando ele voltou, versículo 15, quando ele voltou depois de haver tomado posse do reino, o homem nobre mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Chamou os 10. Agora vamos conversar com os 10. O que aconteceu? O que você fez com aquilo que eu te confiei? Compareceu primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. O que esse servo diz? A mina dele ou a tua mina? O teu dinheiro deu, a tua mina rendeu outras 10 minas. Esse primeiro servo, ele precisou dar alguma explicação? Ele veio com algum argumento? Cheio de argumentos, mas veja bem, como é que é isso, como é que é aquilo? Não. Ele diz: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bom, servo bom, porque fostes fiel no pouco. O que o Senhor está falando para o servo dele? Que ele foi fiel ou que ele teve sucesso? Nós tendemos a olhar pelo sucesso. Ele diz aqui: fostes fiel. O que Deus espera de nós? Sucesso ou fidelidade? Fidelidade. Ele espera de você e de mim fidelidade. Fosse fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Ele não mandou o bom servo, o servo fiel, sair de férias. Ele deu mais responsabilidade para esse servo. Veio o segundo servo dizendo: a tua mina rendeu 5. Como é que os dois se sentiram? Não sei, mas ele disse: tua mina rendeu 5. Também não trouxe nenhum argumento. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Deus, o homem nobre olhando a fidelidade, não o sucesso. Veio então o outro, o terceiro. Veio o terceiro argumentando. Veio o terceiro conversando. Vocês já notaram quando é pedido algo e você pediu algo para alguém e esse alguém começa a argumentar? Ou às vezes nós começamos a argumentar, às vezes eu começo a argumentar. Por que eu começo a argumentar? Porque eu não tenho resultado, não tenho fidelidade. Ele diz assim aqui: veio então o outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. O Senhor me deu uma mina, está aqui a mina, está aqui o que é teu. Ele não foi fiel.
Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste, ceifas o que não semeastes. Esse juízo aqui, esse julgamento desse terceiro servo. O terceiro servo está diante desse homem nobre, e ele diz: tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste e ceifas o que não semeastes. Quem que lançou esse juízo para cima do servo, do homem nobre? O servo que precisou argumentar. O que acontece? Quando eu começo a colocar coisas na frente da minha vista, e aquilo começa a embaçar. Eu coloco um vidro, coloco um plástico, coloco um óculos escuro na frente da vista, e eu começo a não enxergar você mais como você realmente é. Quando eu de alguma forma, eu dou aquela medida assim de cima para baixo, assim, né? E começo a tirar algumas conclusões, para não dizer julgamento, né? Eu começo a te julgar, a minha vista fica obscurecida e eu não consigo mais ver a tua fidelidade. Isso não parte de você, isso parte de mim. Quando eu falo de alguém, não, porque isso, porque aquilo, nós não estamos fofocando, nós estamos comentando motivos de oração, né? Nós não estamos fofocando, nós estamos apenas levantando alguns motivos de oração, né? Ser bem espiritual, né? Eu começo a fazer isso. Eu começo a julgar. O Elcio está parado aqui, está sentado aqui na minha frente aqui. Eu começo a julgar ele. Não, mas veja bem, fez isso, fez aquilo. Não, mas veja bem isso, aquilo. Ao eu estar fazendo isto com ele, eu não vou mais conseguir ver a obra de Jesus na vida dele. Quem é bom no argumento é ruim no arrependimento. Você é bom no argumento? Se converta. Se converta. Tá? Quem é bom no argumento é ruim no arrependimento. Quando eu começo a tirar essa venda dos meus olhos e começo a ver a obra de Jesus na vida do Elcio, a minha visão em relação a ele vai ser outra. Aquilo que Deus tem feito na vida dele. E aí eu não vou ter mais argumento. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Quando eu julgo alguém outro, tá? Eu estou decretando a minha sentença. Por que não pusesse meu dinheiro no banco, então na minha vinda eu receberia com juros. Tivesse feito alguma coisa, no mínimo, mas nem o mínimo não fez. E diz aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10. E eles dizem: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo o que tem, dar-se-lhe-á. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quando nós começamos a olhar esse texto aqui, nós poderíamos trazer ele para nós hoje, e em vez de minas, nós poderíamos colocar ali dons.
1 Coríntios 14 nos diz para nós procurarmos com zelo os melhores dons. Procure com zelo os melhores dons. O que eu faço com o dom que Deus me deu? O que eu faço com ele? O que eu faço com o dom que Deus me deu, gente? Usa. Ok. Um pouco mais. Multiplica. Como é que isso acontece? Eu preciso usar para multiplicar. Mas quando eu vou compartilhando aquilo que Deus tem me dado com outros, conforme diz ali em 1 João capítulo 1, nos primeiros 4 versículos, ao eu compartilhar com você aquilo que Deus me deu, a tua alegria levanta. Nós temos, cada um de nós tem todos os dons? Usa todos os dons? Não. Não. Mas você usa o dom e você traz outros para mais perto. Só o Charlão e a equipe é mesmo para poder fazer eu cantar, né? Tá? Mas o Charlão consegue fazer isso, tá? Consegue fazer eu cantar. Ele usa o dom dele, ele investiu no dom, ele usa o dom dele, e com isso ele consegue fazer com que eu cante também. Aquilo que Deus tem te dado, você usa, e você abençoa outros. Quando nós usamos nossos dons, nós estamos edificando a igreja. Quando você está usando o teu dom, quando eu estou usando o meu dom, eu estou edificando a igreja. Então, se você não usar o teu dom, eu não sou edificado. O que Deus pede para nós? Aquilo que Ele te deu. Aquilo que Ele te deu, Ele pede para você. Nada mais. Parábola das 10 minas. Do trabalho que nós temos quando nós somos fiéis. Se nós voltarmos um pouco no mesmo capítulo, tem ali Zaqueu, o publicano. E eu fiquei me perguntando, Deus, Espírito Santo, o que Zaqueu, o publicano, cobrador de impostos, tem a ver com a parábola das 10 minas? O que isso tem a ver com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? A purificação do templo, o mestre ensina no templo, são os títulos no capítulo 19. O que uma coisa tem a ver com a outra? E você vai perguntando para o texto, você vai conversando com o texto, você vai costurando o texto, você vai lembrando de outras passagens e costura elas ali. Zaqueu, o publicano, entrando em Jericó, atravessava a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, chefe dos cobradores de impostos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali haveria de passar. Ele sabia que Jesus ia passar por ali, então ele subiu na árvore, e era um homem rico. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Zaqueu pediu alguma coisa? Zaqueu não pediu nada. Zaqueu não falou nada com Jesus.
Jesus está passando, ele simplesmente estava no lugar certo na hora certa. Ele subiu na árvore, para nós hoje talvez ele ia ter pago um mico, né? Um homem rico, subir na árvore. Jesus para, olha para cima e diz: Zaqueu, eu quero entrar na tua casa hoje. Quem que era Zaqueu? Cobrador de impostos. Ele era amado pelo povo? Nem um pouco. Queriam ver o couro dele. Jesus entra nesta casa. O que isso significa? Qual casa Jesus entrou? Zaqueu, cobrador de impostos. Agora me fugiu o nome. O desvio de finanças já estava acontecendo lá também. Tá? Versículo 6: ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Se você olhar essa expressão metade dos bens, você vai ver que quem que fazia isto, quando nós temos esses relatos, eram reis. Os reis davam até metade do reino. Zaqueu aqui diz: Senhor, eu resolvo dar metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituiu 4 vezes mais. Então, se eu era para ter cobrado 10, cobrei 12, cobrei 2 a mais, então eu vou, em vez de devolver 2, vou devolver 8. Uma conta por cima, ele ficou pobre do dia para a noite. Jesus entrou e fez a diferença na vida. Nós entramos em casas e nós fazemos a diferença. Quando você vai levar a tua cesta básica, quando você vai levar o livro, quando você vai fazer uma visita, você vai lá fazer a diferença, independente do que outros estão falando. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Zaqueu publicano. Hoje à tarde me ficou claro aqui, ontem, houve salvação. Esse texto, capítulo 19, do 1 ao 10, para mim, ficou hoje salvação. Houve salvação. Nos versículos 11 para frente, até o 27, tá? A questão das minas, a questão da fidelidade, de eu ser fiel. Quando nós voltamos um pouco, capítulo 19, nós vamos para o capítulo 18, você pode ir pegando os textos para trás ou para frente, e você começa a procurar aonde está o fio da meada. É o que eu estou fazendo aqui. Deus, o que Zaqueu publicano tem a ver com a parábola das 10 minas? Zaqueu publicano, para mim hoje ficou claro, salvação. Depois da salvação vem a questão de nós sermos fiéis a Ele. Jesus fala no versículo 24 do capítulo 18 sobre o perigo das riquezas. Ele discorre isto. No versículo 31, Jesus está predizendo a sua morte e sua ressurreição. Ele está a caminho de Jericó ainda. O que acontece em Jericó? Versículo 35 a 43, Jesus cura um cego. Jesus fala
da ressurreição dele, da sua morte e ressurreição, Jesus cura um cego em Jericó. Esse cego vem atrás dele, começa a glorificá-lo. Vamos para o capítulo 19, Zaqueu. Entra a salvação, entram as 10 minas, o trabalho. Versículo 28 do capítulo 19, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E você conhece essa passagem. E diz assim: e dito isso, prosseguiu Jesus subindo para Jerusalém. Estava a caminho. Ora, aconteceu que ao se aproximar de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras. Quem já esteve no Monte das Oliveiras aqui? Quem gostaria de estar? É teu. Pega que é teu. Amém? Amém? Não está tão convincente assim, mas... Amém? Pega que é teu. Eu estive lá 2 vezes, gente, é algo tremendo, algo fantástico. Tá, você precisa ir lá. Junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos. Quem que Jesus enviou? 2? 2 da multidão. Não, 2 discípulos. Dizendo-lhes: ide à aldeia, fronteira ali, e ali ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis assim, porque o Senhor precisa dele, do jumentinho. E indo, os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que o soltais? Os discípulos responderam conforme Jesus tinha instruído. Eles foram fiéis. Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram. O jumentinho lá para Jesus. O que eles fizeram com o jumentinho? O que foi colocado no lombo do jumentinho? Foram colocadas vestes, roupas. Quem que colocou a roupa em cima do jumentinho? O discípulo ou a multidão? O que estava longe ou o que estava perto? Se nós estamos perto, nós podemos servir. E nós vamos servir com aquilo que Deus tem nos dado. Os que estavam perto, os discípulos que estavam perto, tiraram uma capa, um pano, um sobretudo, alguma coisa assim, e puseram no jumentinho. Então trouxeram e pondo as suas vestes sobre ele, o ajudaram Jesus a montar. Indo eles, estendiam pelo caminho suas vestes. Mateus nos fala disso, que alguns colocavam ramos de palmeiras no caminho. Legal a atitude. Mas quando eu faço gentileza com o chapéu alheio, o pessoal que colocou ramos estava fazendo gentileza com o chapéu alheio. Pegaram algo e puseram ali. É possível fazê-lo. Multidão faz isso. E quando se aproximavam da descida do Monte das Oliveiras, para quem já esteve em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, vai ver que Jerusalém está no alto e tem 2 vales, uma a leste e uma ao sul de Jerusalém. Se não me engano é isso. Tem 2 vales ali. Toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor,
paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: segure-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. O que os discípulos fizeram? Buscaram o jumentinho, puseram as suas vestes em cima do jumentinho. Quando eu estou perto do Senhor, eu o sirvo com aquilo que Ele tem me dado. Entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Nós podemos ver isso de duas formas. Quando Jesus ainda não entrou na minha vida, está para entrar. Se você ainda não convidou o Senhor Jesus, hoje você vai ter essa oportunidade. Ou você faz parte da equipe que ajuda outros a reconhecerem Jesus. Entre outros, quando você usa teus dons. Vocês estão vendo como as coisas se amarram uma na outra? Ou estou viajando muito, gente? Pelo silêncio agora eu não sei. Jesus chora à vista de Jerusalém. Nós chorarmos por pessoas que já estiveram conosco e não estão mais, por um motivo ou por outro. Ou chorar pelo mundo lá fora. Se nós começarmos a olhar as notícias, nós vamos ver muitas pessoas precisam de Jesus. E muitas delas estão à nossa volta. Jesus entra no templo, Jesus entra em Jerusalém, versículo 45, o que ele faz? Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Jesus entra na minha vida. Qual que é o próximo passo? Ele começa a limpar. Purificação do templo. Ele começa a limpar. Ele começa a limpar. Próximo parágrafo. Ele começa a ensinar. Jesus entra na vida. Ele purifica a minha vida. E ele começa a me ensinar. Se nós daí formos para o capítulo 20, e isso nós vemos, para quem foi no encontro sabe dessa história. Quando a purificação está acontecendo, a pessoa aceitou Jesus, a purificação está acontecendo, e de repente a pessoa diz: opa, aqui não, nisso não mexe. Às vezes aquele pecadinho de estimação. Jesus vai limpando, Jesus entra na vida, vai limpando, vai ensinando, e de repente a autoridade de Jesus é colocada em xeque. Quando eu digo: Jesus, nessa área você não mexe, eu estou colocando em xeque a autoridade de Jesus. E aí nós temos a parábola dos lavradores maus. E a gente vai continuando. Mas o que eu queria chamar a atenção, gente, quando você vai lendo a palavra, procure costurar os textos. Veja o que os textos dizem. Tem por vezes que você vai precisar, tenho falado isso outras vezes, algo muito interessante, gente. Tem por vezes que você vai precisar olhar nos mapas. Eu já tenho falado isso outras vezes. Não sei quem de nós aqui já leu a Bíblia com uma régua. Você já leu a Bíblia com uma régua? Não. Você quer saber como é que a gente lê uma Bíblia com a régua? Você quer saber? Ninguém falou que sim, então não vou falar. 3 sim deu, então tá. Se você pegar, você vai comprar uma Bíblia, amém, aleluia, com mapas.
tá? E esses mapas, eles têm a escala embaixo, tá? Então, o que você vai fazer? Primeiro você precisa ter a Bíblia com os mapas. Por exemplo, nós sabemos da viagem de Paulo, que ele estava em Creta e ele foi até Malta. Essa viagem levou 14 dias. A passagem nos diz que levou 14 dias em meio à tempestade. Estamos falando aqui de 2000 anos atrás. Como é que eram as embarcações de 2000 anos atrás? Provavelmente muito pesadas. Era uma embarcação grande, tinha 260? É isso? 260 pessoas? Nessa embarcação. Você já se atentou quantos quilômetros eles navegaram em meio à tempestade? Você já se atentou para isso? Que milagre que foi esse? Se você pegar uma régua e olhar na escala e medir entre Malta e Creta, você vai ver que é algo entre 800 e 1000 quilômetros que eles fizeram em 14 dias, em meio à tempestade. Então tem por vezes, quando você vai ler a palavra, olhe as distâncias. Lendo os evangelhos, às vezes Jesus estava perto do mar da Galileia e vinha gente atrás dele. Eu não sei como é que era essa logística, mas ele estava ali no mar da Galileia, vinha gente de Tiro atrás dele. Quantos quilômetros isso dá? Gente, não estamos falando de deserto aqui. De alguma forma eu quero te incentivar a você observar isso um pouco. Quando nós temos muitos nomes na palavra, algo clássico, né? Que é o Timóteo. O nome da mãe tem o significado, o nome da avó, da mãe, e o nome de Timóteo. Procure o significado dos nomes. Tem por vezes que para nós conseguirmos entender o texto, eu vou precisar saber o significado do nome. Acha o significado do nome. Tem um dicionário, tá? Aqui tem dicionário, tem mapa, tem tanta coisa junto, tá? Mas aqui também tem rede social junto, e para a gente ir para a rede social vai muito ligeiro, tá? Vai muito ligeiro. Então, se você tem ele em papel, ele talvez te ajude um pouco. Acha os tesouros da palavra. Acha os tesouros da palavra, tá? Vai lutando com o versículo, com o texto. O que esse texto tem a ver com aquele? Por que esse está aqui? Por que aquele está aqui? Mas se aprofunde na palavra. Acha o fio da meada de cada capítulo que nós estamos lendo. Nós estamos lendo Lucas. Acha o fio da meada. Comece a conversar. Deus, Espírito Santo, eu não entendi essa passagem. Espírito Santo, eu não entendi o que Zaqueu tem a ver aqui com a parábola das 10 minas. E foi, pergunta daqui, pergunta dali, lê uma tradução, lê outra tradução. Salvação. Entrou salvação na casa. E aí nós podemos nos deleitar com a leitura da palavra. A leitura da palavra, queridos, é algo assim tremendo, gente. Tá? É algo tremendo. Quando nós começamos a ler e a palavra começa a nos ministrar, praticamente sem medo de errar. Você que leu Lucas 19, você foi ministrado numa outra coisa, uma outra parte, uma outra palavra, um outro versículo, mas você foi ministrado. Aquilo que te foi ministrado, compartilhe aquilo, conversa com outras pessoas a respeito. E você que está recebendo esse compartilhamento, escute a pessoa, converse com ela, e vocês vão ver como nós vamos ser edificados, lendo a palavra, investindo tempo na leitura da palavra,
E se nós conseguirmos arrumar uns amigos de Bíblia, com quem a gente pode estar conversando a respeito da Bíblia, melhor ainda. Glória a Deus, queridos. Se te ficou alguma dúvida, alguma coisa, tá? Conversa com o Carlos, ele responde tudo. Amém? Amém. Tá. Ok, queridos. Glória a Deus pela tua vida. Obrigado pelo tempo que vocês me dispuseram. Vamos colocar em pé e vamos orar.